Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Felipe. Hoje nós vamos falar sobre a Lei Federal 13.021 de 2014, que vai dispor sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. Essa lei ela foi um marco na história da farmácia. Em 2014, ela trouxe o conceito de farmácia como estabelecimento de saúde. Então foi um marco justamente por isso, porque as farmácias pararam de ser aqueles estabelecimentos estritamente comerciais. Então, acompanha comigo aí, pega a sua lei e vem comigo. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês que eu fui aprovado em diversos concursos. Dentre eles, começando lá pela minha vida, que é muito ligada aos concursos, de 2006 a 2008, eu prestei o PAS, que é o Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília, onde eu consegui entrar no curso de farmácia. E desde então, sou apaixonado por essa área. Fui aprovado também na Sejus 2010 para agente socioeducativo, que é o cargo que eu ocupo hoje. Porém, eu gosto de dar ênfase nos concursos que estão ligados à nossa área, a área de farmácia. Presta bastante atenção. Em 2016, eu fui aprovado no concurso de perito criminal da PCDF aqui, para a área de farmácia. Porém, eu fui aprovado na primeira fase. Em 2017, fui aprovado para oficial farmacêutico do CBMDF, em 14º colocado nos exames teóricos. Já em 2021, andando mais um pouquinho na história, eu fui aprovado para o cargo de fiscal farmacêutico do CRF Goiás, em primeiro lugar, das cotas. Também fui aprovado em 2022, continuei estudando, que a vida do concurseiro é essa, é estudar. Então a gente tem que entrar na fila e continuar na fila até passar. Então, eu passei para professor de educação básica da área de farmácia, em quarto colocado como cotas. Também em 2022, fui aprovado para técnico de laboratório da Secretaria de Agricultura, em segundo lugar, cotas, e para analista químico, em 10º colocado. Só que aí veio a prova. Foi aquela que não acontecia aqui no Distrito Federal há 30 anos, que foi a prova da vigilância sanitária daqui do DF. Tá? Avisa DF 2023. Eu fui aprovado também para o cargo de auditor de atividades urbanas na especialidade de vigilância sanitária, em primeiro lugar, cotas. Vamos deixar de falar de mim e vamos falar da lei. Como é composta essa lei? Ela é dividida em 5 capítulos. Tá? Uma parte dela vai falar das disposições preliminares, depois das atividades farmacêuticas. Em seguida, ela vai falar dos estabelecimentos farmacêuticos, onde ela vai citar que os estabelecimentos farmacêuticos são estabelecimentos de saúde. As farmácias são estabelecimentos de saúde. Posteriormente, ela vai tratar de como acontece a fiscalização, quem é o responsável por fiscalizar as farmácias. E, no final, ela tem disposições gerais e transitórias que, quando a lei chegou na mão da presidente para ser sancionada, ela vetou essa parte. Então, vamos lá. O que essa lei regulamenta? Essa lei ela vai regulamentar as ações e serviços de assistência farmacêuticas executados de forma isolada ou em conjunto por pessoa física ou jurídica de direito privado ou público. Tá? Quem são essas pessoas de direito privado ou público? De direito público são os órgãos e entidades da administração pública, certo? De forma geral. E de direito privado, a gente pode tratar também algumas entidades, da administração indireta, que ela pode ser de direito privado, mas a gente fala mais dos estabelecimentos comunitários, farmácias, farmácias hospitalares que são privadas, tudo bem? Só que essa lei também traz o conceito de assistência farmacêutica para ela, tá? Então, o que vai ser qual é o conceito de assistência farmacêutica para a lei, De acordo com essa lei 13.021 de 2014. É o conjunto de ações e serviços que assegurem o quê? Principalmente assistência terapêutica integral, promoção, proteção, recuperação da saúde, dentro dos estabelecimentos onde são desenvolvidas as atividades farmacêuticas. Então, presta bastante atenção. É aqui que a gente vai verificar que os estabelecimentos farmacêuticos, eles são estabelecimentos de saúde. As farmácias são estabelecimentos de saúde, certo? E qual vai ser o foco desses estabelecimentos? O medicamento como insumo essencial. E a gente vai tratar especificamente do seu uso racional e do seu acesso. Do acesso do medicamento e do uso racional dele. A farmácia. A farmácia são
o que é o conceito de farmácia para essa lei? As farmácias são unidades de prestação de serviço, aonde a gente vai ter assistência farmacêutica, assistência à saúde, orientação sanitária. E essa orientação sanitária ela pode ser individual ou coletiva. Eu posso prestar para um paciente específico, para um cliente específico que vai chegar na minha farmácia, vai comprar o medicamento e eu vou dar orientações para ele, certo? Ou eu posso fazer uma orientação coletiva. Tem lá na minha farmácia, eu fiz uma campanha onde eu vou falar um pouco sobre as doenças cardiovasculares, mais especificamente a pressão alta. Fui lá, fiz uma campanha na porta da farmácia, medição de pressão, aferição de pressão arterial. E aí, durante essa campanha, também foi feita a orientação desses pacientes. Então, a orientação de forma coletiva. A farmácia, ela também pode ser, na farmácia também pode acontecer manipulação e ou dispensação. De quê? De medicamentos, sejam eles de qualquer natureza, cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos. Hoje, né, até a lei 13.021, a gente ainda tratava correlatos como correlatos. Hoje não. Hoje as resoluções da Vigilância Sanitária, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela trata correlatos como produtos para a saúde, certo? E essas farmácias, elas também podem ser classificadas como farmácia sem manipulação, também conhecida como drogaria, aonde vai acontecer estritamente dispensação de medicamentos em sua embalagem original. E ela pode também ser uma farmácia com manipulação. Na farmácia com manipulação vai acontecer o quê? Manipulação de formulações, sejam elas magistrais ou oficinais, certo? Qual é a diferença entre a manipulação magistral e a manipulação oficinal? A manipulação magistral é aquela que precisa de uma prescrição médica. E a oficinal não são prescrições, mas são formulações que elas já existem em compêndios oficiais. Por exemplo, a nossa farmacopeia brasileira. E outra coisa que a lei trata também é que o poder público tem que assegurar a assistência farmacêutica de acordo com os princípios e diretrizes do SUS. Quais sejam esses princípios? A universalidade, a equidade e a integralidade. Certo? Então tem que ser para todo mundo, de forma aonde todo mundo tem um tratamento igual e equânime, e a gente tem que atingir todos os fins dessa assistência farmacêutica. Então, para fim de assistência farmacêutica, as farmácias de qualquer natureza requerem obrigatoriamente, para o seu funcionamento, um farmacêutico habilitado. Então, para que você tenha assistência farmacêutica dentro de qualquer que seja a farmácia, a gente tem que ter obrigatoriamente. Presta atenção nessa palavra, obrigatoriamente. Pode ser que na hora da sua prova ele cobre ele troque a palavra obrigatoriamente, certo? Ou por exemplo, facultativamente. Não é facultado a farmácia que presta para esse estabelecimento ter assistência do farmacêutico habilitado. Não, é obrigatório. Então o farmacêutico tem que estar lá. Certo? Outra coisa, para que essas farmácias também funcionem, é exigido delas a autorização e o licenciamento da autoridade competente. A autorização, ela vem da Anvisa, que é a autorização de funcionamento de empresa. Ela é do órgão nacional. E o licenciamento vem da autoridade local, da Visa local. Ela é que vai verificar toda a viabilidade de localização, é ela que vai verificar se aquele estabelecimento atende às regras de vigilância sanitária. Inclusive, essa autorização de funcionamento de empresa, que é expedida pela Anvisa, o processo se inicia dentro da Visa local, porque é ela que vai fazer, ela recebe a delegação de competência da Vigilância Nacional, que vai trazer para que ela vai fazer todos os atos fiscalizatórios e de inspeção para que a Vigilância Sanitária Nacional, a Anvisa, dê o seu ok e o seu aval para que essa empresa possa funcionar de forma correta. Certo? Além disso, além de autorização e licenciamento da autoridade competente, o que essa farmácia ainda precisa, esse estabelecimento precisa? Presença de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Isso é uma situação muito importante. Grava isso na sua cabeça. O artigo 6º
Inciso 1º da lei, ela fala que o farmacêutico tem que estar lá durante todo o horário de funcionamento. Ah, a minha farmácia funciona só por 3 horas durante o dia. Então, esse farmacêutico ele precisa estar lá durante 3 horas, as 3 horas de funcionamento. Certo? Ah, mas aí ela funciona de 8 às 18. De 8 às 18 tem que ter farmacêutico lá. De 8 às 18, todo o horário de funcionamento. Se ela funciona 24 horas, tem que ter um farmacêutico por 24 horas ali. Correto? Depois, essa farmácia ela também tem que ter uma localização conveniente. Você lembra lá que eu falei do licenciamento da autoridade competente que avisa o local que faz isso? Ela também verifica se essa localização ela é conveniente sob o aspecto sanitário. Por exemplo, eu não posso colocar uma farmácia do lado de um lixão ou de um ambiente que não vá trazer condições sanitárias para que a farmácia funcione de uma forma correta. Certo? Depois, essa farmácia também tem que dispor de equipamentos necessários à conservação de imuno biológico. Essa farmácia ela pode aplicar injeções? Pode. Ela pode aplicar vacinas? Pode também. Certo? Então, presta bastante atenção. Ela tem que dispor de equipamentos necessários. Existem vacinas que precisam ser acondicionadas sob refrigeração. Então, a gente tem que ter esse equipamento necessário, senão ela não pode exercer essa atividade especificamente. Depois, ela também tem que contar com equipamentos e acessórios que satisfaçam os requisitos técnicos da vigilância sanitária. Por exemplo, para uma atividade específica, é necessário, em resoluções específicas, porque essa lei ela não fala especificamente de temperatura que o equipamento tem que ter, ela não especifica o equipamento, certo? Presta atenção nisso, ela não especifica equipamento, porque já teve questões que cobrava equipamento e temperatura que esse equipamento pode atingir, certo? A lei não fala isso. Porém, em resoluções específicas da Vigilância Sanitária, RDCs, certo? Resoluções da Diretoria Colegiada da Anvisa, a gente tem especificações onde que esses equipamentos têm que ter para que satisfaçam os requisitos técnicos da Vigilância Sanitária. Essas farmácias também poderão dispor, certo? Qualquer farmácia pode dispor de medicamentos, vacinas e soros que atendam o perfil epidemiológico da região onde ela está lá, da região demográfica onde aquela farmácia está instalada. Então, por exemplo, a minha farmácia é instalada na região norte. Qual é o perfil epidemiológico daquela região? A gente tem muita contaminação, muita prevalência de doenças, né? Muita incidência de doenças que estão ligadas a vetores, por exemplo, mosquitos, certo? Dengue, cólera, malária, certo? Então, aquela farmácia ela pode conter medicamentos, vacinas e soros específicos para aquele perfil epidemiológico, certo? Então, qualquer natureza farmácia, não necessariamente tem que ser uma farmácia de UBS, tem que ser uma farmácia hospitalar, é farmácia de qualquer natureza, lembre-se disso. A farmácia privativa de unidade hospitalar, presta bastante atenção. Unidade hospitalar ou similar a hospitalar, por exemplo, a farmácia dentro de uma clínica, elas têm que atender exclusivamente os seus usuários. Ela não pode atender qualquer cliente. Ah, chegou uma pessoa aqui para poder comprar um medicamento, eu vou vender dentro da farmácia hospitalar. Não pode. A farmácia hospitalar atende especificamente os usuários daquele serviço. E as mesmas exigências legais que existem para as farmácias hospitalares, também existem para as farmácias não privativas. Tá? Então, se eu preciso, lá no artigo 6º, para o funcionamento de autorização, licenciamento, farmacêutico durante todo o funcionamento, localização conveniente, equipamentos necessários para a conservação de imunobiológicos, equipamentos e acessórios que atendam os requisitos técnicos da vigilância sanitária, para essa farmácia hospitalar eu também tenho que ter o atendimento. E além de atender essas exigências, eu também tenho que atender as exigências de direção, desempenho técnico de farmacêuticos, assim como o registro dentro do Conselho Regional de Farmácia. Quando a gente trata da responsabilidade dos estabelecimentos farmacêuticos e do farmacêutico, o proprietário e o farmacêutico, eles vão ter uma responsabilidade solidária. O que é essa responsabilidade solidária? Os dois vão trabalhar juntos, tá? Para promover o uso racional dos medicamentos. Então,
não é só o farmacêutico que tem essa obrigação, e nem é só o proprietário que tem a obrigação de promover o uso racional. São os dois. Eles vão trabalhar em conjunto. Não é exclusivo, não é sozinho, certo? Então é solidário, é junto. É um pegando na mãozinha do outro e trabalhando para que a farmácia atinja a finalidade dela, que é promover o uso racional do medicamento, prestar uma boa assistência farmacêutica, né? E ser realmente um estabelecimento de saúde. Outra coisa que o proprietário não pode fazer. O proprietário ele não pode desautorizar ou desconsiderar as orientações técnicas do farmacêutico. Certo? O farmacêutico está lá como responsável técnico e profissional habilitado para função de farmacêutico e de prestador de assistência farmacêutica. Certo? E outra coisa, esse mesmo estabelecimento ele tem que fornecer todas as condições adequadas para que o farmacêutico consiga desempenhar bem todas as suas funções, certo? Responsabilidade também, agora é uma responsabilidade exclusiva e específica do proprietário, né? Porque ele é o responsável pelo estabelecimento farmacêutico. Quando tem uma baixa do profissional, o profissional foi demitido ou o profissional saiu daquela farmácia para um outro local, esses estabelecimentos eles são obrigados a contratar outro farmacêutico no prazo máximo de 30 dias. Lembre-se desse prazo, no máximo 30 dias. Não é 15, não é 10, não é 20, não é 35, não é 60. É no máximo 30 dias. Ele pode contratar antes dos 30 dias? Pode. Porque o prazo máximo para que ele tenha um novo farmacêutico contratado é o prazo de 30 dias. Então, quando o farmacêutico assume as suas responsabilidades, as suas atividades, ele se obriga principalmente a notificar, seja profissional ou órgão sanitário competente, efeitos colaterais, reações adversas, intoxicações e farmacodependência de acordo com a farmacovigilância. Ele vai observar e registrar na prática da farmacovigilância, certo? Então, o farmacêutico tem a obrigação de notificar reações adversas, efeitos colaterais, intoxicações e farmacodependência ligada dentro do seu estabelecimento, certo? Outra coisa, ele tem que organizar e manter o cadastro atualizado com dados técnicos e científicos de todas as substâncias que estão ali dentro. Eu tenho uma dipirona. Show! Essa dipirona você tem que manter o cadastro atualizado dela, dos dados técnicos e científicos daquele, seja droga, fármaco ou medicamento disponível dentro daquela farmácia. 3. Ele precisa proceder o acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes, seja eles internados ou não, em estabelecimento de natureza hospitalar ou ambulatorial, seja ele público ou privado. Então, o farmacêutico está lá para prestar o acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes. O paciente entrou na unidade de saúde, no estabelecimento de saúde, e lá ele sofreu ele começou a consumir os medicamentos, começou a ser prescrita a medicação para ele e foi dispensada aquela medicação para o paciente. Só que ele sofreu, por exemplo, reações adversas àquilo. Então, o farmacêutico, seja ele com a presença da reação adversa ou não, ele tem que proceder o acompanhamento farmacoterapêutico. Se é saber se ele está tendo uma boa evolução, se ele está tendo uma boa adesão àquele tratamento, certo? E fazer o acompanhamento com orientações. Você está tomando certinho? Esse medicamento aqui, você tá tomando ele nos horários corretos? Você está tomando esse medicamento se ele precisa ter uma orientação específica. Por exemplo, esse medicamento você não pode consumir alimento antes de fazer o uso dele. Então, todas essas orientações vão estar dentro do acompanhamento farmacoterapêutico. Estabelecer protocolos de vigilância farmacológica, seja ele de medicamento, produto farmacêutico ou correlato, visando assegurar o uso racionalizado, a segurança e a eficácia terapêutica desses componentes. Estabelecer também o perfil farmacoterapêutico no acompanhamento do paciente, mediante elaboração e preenchimento de fichas farmacoterapêuticas. E essas fichas elas têm que ir para o prontuário do paciente, porque o farmacêutico é um profissional da saúde e ele deve também evoluir no prontuário. Prestar a orientação farmacêutica. Essa orientação ela vai visar principalmente apresentar para o paciente a relação de risco-benefício
A conservação do medicamento. Eu não vou colocar um medicamento lá dentro do box do banheiro. Ou deixar ele próximo à umidade, muito calor, certo? Então, essas orientações de conservação, da utilização dos medicamentos, certo? Interações que podem acontecer, igual eu falei, interação com o alimento, a interação com álcool e a importância do manuseio correto desse medicamento. Então, outra coisa importante que cabe ao farmacêutico. Cabe ao farmacêutico, não é ao auxiliar de farmácia, não é ao balconista, a dispensação do medicamento. E a dispensação, ela passa por todas aquelas etapas ali, certo? Que a gente viu anteriormente. Ela vai ser avaliada a prescrição, vai ser verificada a eficácia e a segurança daquela prescrição, e vamos ver se todos aqueles aspectos técnicos e legais do receituário estão sendo atendidos. Certo? Outra coisa extremamente importante, anota aí, não esquece. É vedado ao fiscal farmacêutico, seja ele de fiscalização de conselho profissional ou farmacêutico fiscal da vigilância sanitária, exercer quaisquer outras atividades profissionais de farmacêutico, sejam elas de responsabilidade técnica, ser proprietário ou participar de sociedade em estabelecimentos farmacêuticos. Então, agora a gente vai ver como isso cai em prova. Certo? Vamos lá. Primeira questão que a gente vai responder é uma questão de farmácia 2021 da ESFISEX. ESFISEX é a Escola de Formação de Complementar do Exército, certo? Então, lá hoje a gente está fazendo, onde é feito o curso de formação dos farmacêuticos. Antigamente era na ESSEX, né, que era a Escola de Saúde, Superior de Saúde do Exército, mas a Escola Superior de Saúde ela foi extinta e o concurso e o curso de formação é feito hoje pela ESFISEX. Então vamos lá. De acordo com a Lei 13.021 de 2014, para o funcionamento das farmácias de qualquer natureza, existe autorização e licenciamento da autoridade competente, além de outras condições. Assinale que a alternativa que apresenta uma outra condição necessária para o funcionamento desse estabelecimento, das farmácias. Letra A. Ter a presença do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Letra B. Ter a presença do farmacêutico durante o horário comercial, pelo menos. Letra C. Dispor de freezer a menos 20 graus Celsius para a conservação dos medicamentos. Letra D. Devem se caracterizar como empresa de pequeno porte. Letra E. Para o atendimento de vacinas e soros para a população, é necessário a autorização especial da Anvisa. Vamos lá. A letra A é a nossa letra correta. A letra A é onde vamos ter, que está lá descrito no artigo 6º, inciso 1º. Ter a presença do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Lembra que eu falei para vocês que era importante que caia em prova? Caiu, olha aí. A letra A dela está falando que a presença do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento é condição necessária para que essa farmácia funcione. E é assim. Letra B. Ter a presença do farmacêutico durante o horário comercial, pelo menos. Olha, essa lei ela já contradiz a primeira. Tá? Então, a primeira está falando que o farmacêutico tem que estar lá em todo horário, que foi a nossa correta. Então, automaticamente, essa segunda está incorreta, porque o farmacêutico tem que estar durante todo o horário de funcionamento e não somente durante o horário comercial. Porque pode ser que essa farmácia ela funcione além do horário comercial. Pode ser que ela funcione até as 20 horas, pode ser que ela funcione até as 22, pode ser que ela funcione durante 24 horas. Então, a lei exige que o farmacêutico esteja lá durante todo o período de funcionamento da farmácia. Letra C. Dispor de freezer a menos 20 graus Celsius para a conservação de medicamentos. Está errado. A lei fala somente sobre equipamentos necessários para imunobiológicos. Ela não fala, né, no seu artigo 6º, inciso 3º, ela não fala sobre equipamento específico. Lembra lá que eu falei? Do freezer a menos 20 graus. Não está lá, não é um equipamento específico, mas vai ter especificações dentro de RDCs. Resoluções da diretoria colegiada da Anvisa. Letra D. Devem se caracterizar como empresas de pequeno porte. Está errado. A lei não especifica isso. Ela não fala que as farmácias devem se caracterizar como empresas de pequeno porte. Ela pode ser, inclusive, né, temos grandes redes aí dentro pelo Brasil afora, que são sociedades anônimas ou limitadas,
certo? Empresas individuais. Então, elas não necessariamente têm que ser empresa de pequeno porte. E a letra E, para atendimento de vacinas e soros à população, é necessária autorização especial da Anvisa. Não. O artigo 6º artigo 6º caput, ele fala somente em autorização. Ele não fala que tem que ser autorização especial. A autorização especial, ela é uma autorização para venda principalmente de controlados. Então, a nossa letra correta é a letra A. Em relação, outra questão da SFSEX, agora farmácia 2022, em relação ao exercício profissional do farmacêutico, é correto afirmar, letra A, o proprietário da farmácia poderá desautorizar ou desconsiderar as orientações técnicas emitidas pelo farmacêutico? Essa aí tá com a carinha de que tá errada, não tá? Letra B, o farmacêutico é obrigado a proceder ao acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes internados, mas não de pacientes ambulatoriais, de natureza pública ou privada. Vamos para a letra C? Letra C. É vedado ao fiscal farmacêutico ser proprietário ou participar de sociedade em estabelecimentos farmacêuticos. Porém, né, mas é permitido ser responsável técnico de outros estabelecimentos farmacêuticos. Letra D. Ocorrendo baixa do profissional farmacêutico, obrigam-se os estabelecimentos à contratação de um novo farmacêutico no prazo máximo de 30 dias. Você escutou isso na lei? Você lembra? Um prazo que a gente falou, 30 dias. Ó, já vamos ficar de olho nessa questão aí, que pode ser a nossa questão correta. Letra E. Apenas as farmácias de UBS poderão dispor para atendimento imediato à população de medicamentos, vacinas e soros que atendam ao perfil epidemiológico da sua região demográfica. Olha, eu acho que essa está incorreta. Mas vamos lá. A primeira está incorreta. O proprietário ele não pode. Lá no artigo 11 da lei, ele fala que o proprietário da farmácia ele não pode desautorizar o farmacêutico ou desconsiderar suas orientações técnicas. A letra B também está incorreta. O farmacêutico ele é obrigado a proceder ao acompanhamento farmacoterapêutico de todos os pacientes, eles internados ou ambulatoriais, certo? É vedado ao fiscal farmacêutico o fiscal farmacêutico tem todas as vedações. A lei traz todas as vedações para ele. Traz vedação de ser proprietário ou participar de sociedade, traz a vedação de ser responsável técnico. Isso lá no seu artigo 16. A letra D. Ocorrendo a baixa do profissional farmacêutico, obriga-se os estabelecimentos à contratação de um novo farmacêutico no prazo máximo de 30 dias. Essa é a nossa correta. 30 dias. Está lá no artigo 12 da lei, falando que, ocorrendo a baixa do profissional farmacêutico, obrigam-se os estabelecimentos à contratação de um novo farmacêutico no prazo máximo de 30 dias. Se eles não contratarem no prazo máximo de 30 dias, eles incorrem em infração sanitária ou em infringência à Lei 5991, que estabelece o controle sanitário. Certo? A lei, a nossa questão ela fala que apenas as farmácias de UBS podem dispor de medicamentos, vacinas ou soros que atendam o perfil epidemiológico da região demográfica. Não. O artigo 7º da lei fala que qualquer farmácia pode ter medicamentos, vacinas e soros que atendam aquele perfil epidemiológico da região. Então, a nossa correta é a letra D. Mais uma questão da SFSEX, Farmácia 2023, que foi aplicada pela VUNESP também. Então, de acordo com a Lei 13.021 de 2014, que dispõe sobre o exercício e fiscalização das atividades farmacêuticas, é correto afirmar. Letra A. Ocorrendo a baixa do profissional farmacêutico, obrigam-se os estabelecimentos à contratação de um novo farmacêutico no prazo máximo de 60 dias. Não é 60 dias, lembra lá? O prazo que tem na lei é de 30 dias, no máximo 30 dias, certo? Ele pode trocar esse prazo máximo também por até também é um prazo máximo. Mas ele pode falar que é além de 30 dias. Não, não é. É no máximo 30 dias. Letra B. É permitido às farmácias privativas de unidades hospitalares o atendimento de todos os tipos de usuário. Não, lembra lá. A farmácia hospitalar só atende os seus usuários, certo? Não é todos os tipos de usuário. Letra C. É vedado ao fiscal farmacêutico ser proprietário ou participar de sociedade, mas é permitido exercer outras atividades profissionais farmacêuticas. Não, não é permitido que o farmacêutico exerça outras atividades de farmacêutico. Letra D. As farmácias de qualquer natureza poderão dispor, para atendimento imediato à população,
de todos os tipos de medicamento, vacina ou soro. Errada, a letra D não está certa, a letra D está errada. Lembra que são apenas os medicamentos, ela vai poder dispor de todos os medicamentos, mas todos os medicamentos que atendam ao perfil epidemiológico da região demográfica. Não são qualquer, não é bagunçado, não é qualquer tipo de medicamento e vacina que vai poder estar disposto em qualquer farmácia, certo? E letra E é responsabilidade do estabelecimento farmacêutico fornecer condições adequadas ao perfeito desenvolvimento das atividades profissionais do farmacêutico. Correta, essa é a nossa letra correta. A letra E, ela fala exatamente o que está escrito no artigo 11, parágrafo único da lei, certo? Então, a nossa letra E é a letra correta. Lembra lá, a farmácia tem que atender ela tem que dispor dos medicamentos, vacinas e soros que atendam ao perfil epidemiológico. E o farmacêutico, ele não pode exercer outra atividade, o fiscal farmacêutico não pode exercer outra atividade de profissional farmacêutico. As farmácias hospitalares, elas atendem exclusivamente os seus usuários. E o prazo máximo de 30 dias para a contratação de um novo farmacêutico. Mais uma questão da VUNESP, agora para a Prefeitura de Sorocaba, para farmacêutico em 2023. Ela foi aplicada em 2023. De acordo com a lei número 13.021 de 2014, o proprietário da farmácia poderá desautorizar ou desconsiderar as orientações técnicas emitidas pelo farmacêutico? Não, ele não pode. Letra B. Ocorrendo a baixa do profissional farmacêutico, obrigam-se os estabelecimentos à contratação de um novo farmacêutico no prazo máximo de 15 dias? Não são 15 dias, são 30 dias. Letra C. A farmácia privativa de unidade hospitalar ou similar destina-se ao atendimento de um público em geral? Não, é exclusivamente aos usuários da unidade. Letra D. Cabe ao farmacêutico, na dispensação de medicamentos, visando garantir a eficácia e a segurança da terapêutica prescrita, observar os aspectos técnicos e legais do receituário. Correto, é a nossa letra, é a nossa questão, é a nossa alternativa para a questão. A letra D é a nossa alternativa correta. E a letra E é permitido ao fiscal farmacêutico exercer outras atividades profissionais. Não é permitido ao fiscal exercer nenhuma outra atividade de profissional farmacêutico. O fiscal farmacêutico ele não pode exercer outras atividades de profissional farmacêutico. Lembre-se disso. Vocês viram aí? Essas são questões da VUNESP. Todas as que a gente respondeu até agora foram da VUNESP. E a VUNESP tem uma forma de cobrança. Você vê que elas cobram sempre os mesmos pontos. Tá ali o prazo máximo para que a gente tenha um novo farmacêutico, que o proprietário pode desautorizar o que o farmacêutico está falando, que a farmácia hospitalar ela atende qualquer que seja o público, e ela gosta de pegar firme aqui também nas atribuições do fiscal farmacêutico, que ele pode exercer qualquer coisa. Não, ele não pode exercer qualquer atribuição de profissional farmacêutico, além da de fiscal farmacêutico, seja ele sanitário ou de conselho profissional. Então tá lá, a resposta da letra A está errada, de acordo com o artigo 11. A da letra B está errada, de acordo com o artigo 12, que o prazo máximo é de 30 dias. As farmácias privativas não atendem público geral, atendem exclusivamente o público dela, né, que tá acessando aquele serviço. A nossa correta é a letra D, de acordo com o artigo 14 da lei. E, de acordo com o artigo 16, está incorreta a letra E, porque o profissional farmacêutico tem todas as vedações possíveis. O fiscal farmacêutico tem todas as vedações possíveis. Então, eu deixo para vocês aí uma frase do Michael Jordan, que é: os obstáculos não podem parar você. Se você achar uma parede, não desista. Ache uma maneira de escalá-la, atravessá-la ou derrubá-la. Certo? Então, seja forte. Siga firme no seu propósito. Se o seu propósito é se tornar um servidor público da área de farmácia, tamo junto, eu estarei com você. Até mais!